Olá, meus alunos do quinto ano, como vocês estão? Muitas saudades, sempre, né? Saudades sempre, muitas. E aí, vamos lá? Como é que está o final dessas festas juninas, né? Estamos chegando ao final de mais um mês, né? Com muita saúde, paz, amor, não é isso, meus amores? E não poderia deixar de faltar as nossas festas, né? Que foi durante todo o mês, né? Festa junina, certo? Então, só uma imagem para a gente se despedir desse São João, do São Pedro, né? Do Santo Antônio, dessas festas, né? Populares, né? Essas festas que a população gosta, que se diverte, brincamos dentro de casa, né? Nossa festa esse ano foi nas nossas casas, com as nossas famílias. Então, que esse mês abençoado, passe, vá com que Jesus leve, só traga coisas boas para as nossas vidas, né? Que essa pandemia já está se normalizando, sabendo que temos que ter muito cuidado. Cuidado com a higienização das mãos, do corpo, não tocar na boca, nariz, olho, usar olhos, usar máscara sempre. Não deixar de usar máscara. Isso é uma recomendação. Tá bom, meus amores? Então fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, tá? E vamos começar mais uma aula do CMF, né? Que nós vamos começar com a nossa agenda de hoje. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, ela é bem pequena, tá? Então, conteúdo numeral, atividades 83 a 85 e atividade para casa. Estudar, certo? A tarefa de casa, você vai estudar o conteúdo, tá? Rever o que você não fez, dar uma organização nas suas aulas do CMF, tá certo, meus amores? Então, vamos estudar o que é numeral. Numeral é uma quantidade, posição ou ordem em sequência, certo? Então, nós vamos ver agora algumas explicações que você vai entender melhor. Vamos começar? Vamos lá? Então, numeral, conceito, que é, né, que eu acabei de dizer. É uma palavra usada para expressar uma quantidade definida, exata, de seres, coisas, ou a posição que um ser ocupa numa determinada sequência. E agora vamos ver a classificação dos numerais. Desses numerais, né, que indicam quantidade, posição, ordem, certo? Nós temos os cardinais. Os cardinais indicam contagem, medida. É o número básico, certo? Exemplo, 1, 2, 3, 4 e aí por diante. Esse é o cardinal. Ele indica os números básicos. Há 20 alunos na sala. Um exemplo. Ordinais indicam a ordem ou lugar do ser, né? De uma série. Exemplo, primeiro, segundo, terceiro, décimo. Então, ele indica uma ordem. Na listagem dos aprovados, seu nome aparece em 10º lugar. Então, aqui está o numeral ordinal. E aí, os fracionários indicam parte de um inteiro, né? O inteiro, então, vai indicar uma parte. Ou seja, a divisão dos seres. Por exemplo, meio, terço, 2/5, terça parte. Comemos a metade da pizza. A metade, o inteiro, a pizza, a metade da pizza. Multiplicativos expressam ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes
a quantidade foi aumentada. Então, quantas vezes foi aumentada essa quantidade? Dobro, triplo, quíntuplo e etc. Porque segue. Na apostila tem uma lista só de exemplo com numerais, ok? Patrícia é o triplo mais aplicada que sua irmã. Então, nesse quadro, eu estou mostrando os numerais, a classificação desses numerais. Só que na apostila, tá, de vocês, na página 79, nós temos os numerais coletivos. Então, eu queria que vocês dessem uma olhadinha aí na apostila. Os numerais que indicam um conjunto de elementos de quantidades exatas são os numerais coletivos. Aí tem exemplo, né? Bimestre, período de 2 meses, dezena, conjunto de 10 coisas, né? De 10 anos. Dúzia, conjunto de 12 coisas, certo? Milênio, período de 1000 anos. E quarentena, período de 40 dias. Então, tem uma lista aqui de numerais coletivos, tá? Na 80, ampliando conhecimentos. Outros casos relativos no numeral, para que você tenha informação. Pode ser considerado ainda como numerais. As palavras ambos e ambas. Espero conquistar o amor de ambos vizinhos. Itália e Espanha empatam o jogo e ambas ficam classificadas, ou seja, as duas, não é isso? E nós vamos ver um pouquinho das flexões dos numerais e o emprego dos numerais. O emprego dos numerais eu vou ler com vocês aqui na apostila, tá? Que tá na apostila. A flexão é que os numerais, eles vão se flexionar, eles variam, né? Então, vamos ver aqui. Cardinais, ó, 1, 2, 2, 200, 200. Então, eles vão variar, tá? Cardinais, milhão, milhões, bilhão, bilhões, trilhão, trilhões. Ordinais, segundo, segunda, primeiro, primeira, primeiros, primeiras, centésima, primeira, centésima, primeiro. Multiplicativos, triplos, triplas. Fracionários, 1/3, 1/3. Então, como vocês viram, né? Flexão já está dizendo. Porque na apostila, página 80, ele fala tanto os números cardinais, os números ordinais, os multiplicativos, eles vão variar em gênero, em número, tá? Então, aqui na página da apostila de vocês, página 80, ela vai mostrar tudo isso aqui. Aqui foram alguns exemplos. E aqui ele explica mais, ele determina mais. Ele dá, além do exemplo, ele diz por quê, né? Os cardinais, 1, 2 e as centenas, a partir de 200, variam em gênero. Então, traz uma regrinha. A partir de 200. Os numerais cardinais terminados em ão variam em número. O restante são invariáveis. Ou seja, não pode variar, né? Aí vem os numerais ordinais. Variam em gênero e número, os ordinais. Os numerais fracionários variam em número de acordo com os cardinais. Então, os fracionários vai ser de acordo com os cardinais, que expressam a quantidade de frações. Pronto, e a observaçãozinha aqui, o numeral fracionário meio concorda em gênero e número com o substantivo a qual se refere. Exemplo, o horário do voo é 12:30. Hora. Irritado, o síndico disse meias verdades ao morador. Então, isso aqui é só um exemplo, né, para que vocês fiquem entendendo um pouco. Vamos para o emprego dos numerais? Tá na página 80 e 81. Então, vamos começar. Toda vez que o numeral vier depois do substantivo,
Ele vem depois do substantivo, na ordenação de papas, reis, séculos, capítulos, uma obra. Emprega-se o numeral ordinal e a ordenação, se a ordenação for até o 10º elemento. Então, emprega esse numeral se for até o 10º elemento. Exemplo, século V, João VI, certo? O numeral cardinal, se a ordenação for do 10º elemento em diante, aí já é do 10º ou mais. Papa Bento XVI, século XXI. Sempre que o numeral vier, aí tá junto, aí na apostila, tá? Vocês podem separar. Numeral é uma palavra, vier outra. Sempre que o numeral vier antes do substantivo, emprega-se o ordinal. Terceira face, 61ª Expocrato. Então, sempre que o numeral vier antes do substantivo, emprega-se numeral ordinal, que indica ordem. O primeiro dia do mês, né? Acho que todos sabem, o primeiro dia do mês deverá ser indicado pelo numeral ordinal. No dia 1º, né? No dia 1, no dia 1º de maio, comemora-se o Dia do Trabalho. Na numeração de artigos, leis, decretos, né? Portarias e outros textos, emprega-se o ordinal até o novembro. Exemplo, artigo 7º, decreto 4º, o cardinal de 10 em diante. Artigo 22, parágrafo 10. Emprega-se o cardinal na numeração de páginas, folhas, livros, revistas, casas, apartamentos, cabines, né? Cabines de navios. Exemplo, apartamento 102, portão 15. E quando vier antes de substantivo, emprega-se ordinal. 102, apartamento, né? 15º, certo? Na escrita, não se deve iniciar frases com algarismo. Não se inicia frases com algarismos. Então, aqui é só mostrando onde empregamos o numeral, né? Onde podemos usar numeral. Já sabemos que não podemos usar em início de frases. Ele colocou um exemplo aqui. 3 alunos participaram da face. Então, é por extenso. Dúvidas. 1. Artigo ou numeral? Ele será um artigo ou um numeral? O numeral que indica ordem, posição, ou o artigo, né? Definido e indefinido, que acompanha os substantivos. Para não se confundir, lembre-se, quando se tratar de um artigo, você poderá colocar a palavra qualquer após o substantivo que acompanha. Então, uma dica, né? Usa a palavra qualquer para poder saber se é um numeral, um artigo, quer dizer. Por exemplo, vi um homem na porta. Vi um homem qualquer na porta, certo? Quando se trata de numeral, podemos colocar a palavra somente ou apenas antes de um. Se modificar o sentido, exemplo, eu ganhei R$1. Eu ganhei somente R$1. Podemos também substituir 1 por 2 para ver se a palavra 1 expressa ou não a ideia de quantidade. Eu ganhei R$1, ganhei R$2. Então, se não modificou, não é isso? Então, aqui é só também umas dicas para você identificar se vai ser artigo ou numeral. Par e casal, para a gente entender que par são duas coisas juntas, né? E o casal é o macho e a fêmea, só uma definiçãozinha.
Então, par de sapatos, par de luvas, par de tênis, par de meias, casal de filhos, casal de gatos, casal de pássaros. Então, olha a diferença, par e casal. Numeral meio e advérbio meio. Então, vamos ver. Não se deve confundir o numeral fracionário meio com o advérbio meio. Este último equivale a um pouco, né? Que é o último, o meio do advérbio. E por ser advérbio, é invariável. Então, não muda, é invariável. Eu estou meio cansada. Eu estou um pouco cansada. As garrafas estavam meio vazias. As garrafas estavam um pouco vazias. Então, se eu pegar o numeral meio, né, com o advérbio meio, se equivale a um pouco e por ser advérbio, é palavra invariável, tá? Então, tá aqui o exemplo para vocês observarem na apostila. Eu botei página 80 e 81, porque eu estou trabalhando aqui dentro da apostila do CMF, tá certo? Pois muito bem, meus amores, na 82, quadro dos números, tem um quadro dos números, né? Algarismo, romanos, arábicos, cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, que vocês podem dar uma lida, uma olhada, são exemplos, tá certo? Pois muito bem, agora vocês vão pausar o vídeo, tá? Espero que vocês tenham compreendido pelo menos a classificação dos numerais, que é cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. As demais coisas é um acréscimo, tá? De conteúdo, de aprendizado. Por isso que eu botei tarefa de casa, estudar, para que vocês estudem um pouquinho, revejam tudo isso, sublinhe o que é mais importante na sua apostila, tá certo? Agora você pausa o vídeo e faz as atividades. Eu volto já já com as correções, tá certo, meus amores? Até já! Voltando com a nossa correção, certo? Da páginas 83 a 85. Como vocês já sabem, não tem atividade de casa. O que é atividade de casa? Terminar o seu livro paradidático de ler, estudar o conteúdo, certo? Então vamos lá. Começa com o texto, tá? Eu espero que vocês tenham lido esse texto todo, porque você só responderia as questões se você tivesse lido o texto. Inferno Nacional. É a história transcrita, né, que surgiu no folclore de Belo Horizonte e foi contada lá numa versão política. Não é o nosso caso. É contada aqui no seu mais puro estilo folclórico, sem maiores rodeios. Então, é um texto falando mais da parte política. Então, vamos para a primeira questão. Marque com X as alternativas corretas. O desejo principal do personagem central era encontrar o quê? O que ele queria encontrar? Dentro do inferno, um departamento menos rigoroso. Letra A. Na 2. Como o personagem protagonista age para satisfazer o seu desejo? Ele age como? Na 2. Item D. Sai à procura de um departamento menos severo. A 3. Qual o obstáculo encontrado pelo personagem? Letra A. Todos os departamentos seguiam o mesmo esquema e eram rígidos. Página 84. Quarta questão. Ao sair do gabinete do diabo, o personagem foi direto para o departamento dos Estados Unidos, pois pensou que encontraria por lá um inferno mais organizado. Por qual motivo ele pensou o item A, né? Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que a vida nos Estados Unidos
é muito melhor do que em seu país de origem. Quinta, o que fez com que o personagem desistisse de frequentar o departamento daquele país? Item C, né? A quinta, item C. O fato de achá-lo muito rigoroso, com penas, né, muito severas. Sexta questão, né? O colega da fila do departamento brasileiro não queria explicar os motivos de haver mais gente na fila. Por que ele agia assim? Para não chamar a atenção. O item C. Sétima, o que ele temia? O que é que ele temia? É o item D. Vamos ver o que ele temia? Que alguém descobrisse que as coisas não funcionavam bem e resolvesse tornar o departamento igual aos demais. Oitava, ao observar a fila na porta do departamento brasileiro, o personagem pensou: aqui tem peixe por debaixo do angu. Assinale a única expressão que não explica o significado desse pensamento. Está tudo bem por aqui. Foi o único, né? Então é o item A. Nona, no sétimo parágrafo, o personagem pensou com suas chaminhas. Que outra expressão popular poderia ter sido usada com o mesmo significado? Pensou com seus botões. Então, o item B. Décima, diz que era uma vez um camarada que abotoou o paletó. Identifique o significado da expressão destacada, usada na linguagem coloquial, né? Linguagem abotoou o paletó do dia a dia, né? Então, item D, morreu. Página 85. Fica na moita e não espalha não. A expressão destacada pode ser substituída por fique quieto. Questão 11, item D. 12. Ao explicar os motivos de haver uma fila tão grande no departamento brasileiro, o personagem revela duas críticas comuns feitas em relação ao Brasil. Identifique-as. Foi o item B. Que as coisas nunca funcionam adequadamente e que os funcionários públicos não trabalham. Então, texto bem político, né? Assinale o caso em que não haja expressão numérica de sentido indefinido. A 13, um sentido indefinido. O item C. No primeiro departamento teve uma decepção, né? Então, não tem um sentido indefinido, né? 14. Classifique os numerais em destaques. Então, vamos classificar. Na letra A, 500 é um numeral cardinal. B, 17º, ordinal. 1/5, fracionário. A fila do Departamento do Brasil continha o dobro de falecido que os demais. O dobro, numeral multiplicativo. Vamos para a 15, questão 15. Identifique se um ou uma nas frases que seguem é artigo ou numeral. A. Diz que era uma vez um camarada que abotoou o paletó. Um camarada, uma vez. Artigo. Cada um administrado por um país. Numeral. C. Apenas um dos departamentos funcionava. Numeral. No departamento do Brasil, uma das geladeiras estava enguiçada e 2 fornos queimados. Uma das geladeiras. Numeral. Ok, crianças, então tudo corrigido, né? Exercício feito, corrigido. Que vocês estudem, tá? Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com mais aprendizado, tá bom? Não deixem de dar um visto, estudar um pouquinho, tá certo? Conto com vocês. Beijos!